eu conheço Ele, então eu espero por Ele. Então esse texto ele fala pra gente mesmo. Então eu resolvi falar hoje sobre renovar as forças, porque assim, eu tenho visto muita gente cansada. Eu não me tiro dessa não, eu me incluo também. A gente para conversar com as pessoas, às vezes está tudo até bem do lado de fora, a vida está bem, o emprego está bem, a casa está feliz, mas você pergunta, tá tudo bem? Tá, como é que está a sua vida de oração? Eu estou num desânimo. É um cansaço, é um abatimento, é uma apatia espiritual tão grande que a gente não sabe de onde vem. Às vezes começou já há muito tempo e a gente foi dando brecha, quando chegou a gente já está num nível que é difícil voltar atrás. Mas hoje é um tempo de recomeçar, porque Deus vai fazer. Eu queria falar sobre 3 coisas rapidamente, que eu pensei, pelo que eu tenho conversado. Eu converso muito, muitas pessoas. Meu trabalho é um lugar que tem muita gente, e eu converso muito com muitas pessoas, gente, o tempo inteiro. Alguém vem falar, vem me perguntar, e sabe que eu sou da igreja, vem conversar comigo, e vem falar sobre a situação da vida. É normal. E eu observei 3 coisas. Eu sei que existem mais coisas que fazem a gente ter cansaço espiritual, fraqueza, mas eu queria falar dessas 3 que me chamam a atenção, que são as que mais se repetem quando alguém vem falar comigo. A primeira é o pecado. Lá em Salmos 31:10, a parte B diz: a minha força se desfalece por causa da minha iniquidade. O pecado, ele adoece a gente. Quando a gente tem uma vida, uma prática de pecado, a gente fica adoecido e a doença torna a gente frágil. O pecado, ele envolve a gente de uma maneira tão grande que às vezes a gente nem percebe que está mal. Por isso que a gente tem visto dentro das nossas igrejas, um lugar que era para ser um lugar que é para ser, que é um lugar de cura, a gente vê tanta gente envolvida com o pecado. Eu não estou falando isso para julgar, não, porque isso pode acontecer comigo. A gente vê, é comum, tá dentro da igreja, mas você vê um jovem que está namorando e está com a prostituição. A gente vê um casal que o marido ou a esposa está em adultério, mas não é só esses tipos de pecados, esses grotescos pecados, não, porque esses a gente fica em cima, a gente vigia para não ter, mas tem aqueles que passam despercebidos. Uma mentirinha aqui, uma vida de facilidade aqui, um jeitinho ali, e isso toma a nossa vida de uma forma tão grande que às vezes a gente não consegue dizer se está bem ou se está mal. O que a gente tem que entender? Que o pecado, ele adoece, azeda o nosso coração. A gente não tem que criar justificativa para o nosso pecado. Hoje não, olha, eu estou pecando, eu caí sim com a minha noiva, mas a gente vai casar daqui a uma semana. Deus não quer a sua justificativa. Às vezes a nossa justificativa é até verdadeira. Olha, eu menti porque se eu fizesse isso, se eu falasse a verdade, eu ia me encontrar numa situação de desembaraço, eu ia ficar embaraçada. Mas Deus não quer justificativa, Ele quer a nossa obediência. A obediência, ela traz a vitória para a nossa vida. E é difícil, você pode falar assim, Carla, eu vim aqui como uma pessoa normal, que às vezes você pode falar assim, mas quem é pastor tem a vida fácil, tem a vida de oração, mas ele é um homem como eu e como você. Eu vim aqui como uma pessoa simples, uma na multidão, aí para dizer que a gente pode tentar, a gente deve tentar, a gente não é perfeito, mas a gente tem que imitar os passos de Jesus e seguir a perfeição dele. Quando a gente tem um alvo, coloca na mente, eu quero ser como Cristo, fica mais fácil. As adversidades, elas virão, mas vai ser mais fácil porque Ele é a nossa fortaleza. A gente vai se basear no que Ele diz aqui na palavra. Então, quando vier a tentação, eu vou falar, não, o meu alvo é Cristo. Eu conheci Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Tinha um vizinho meu, que eu com acho que não lembro a idade, talvez uns 10 anos, 11, ele pegava eu de 10, a minha irmã de 11 e uma outra vizinha de uns 11 anos também, e ficava evangelizando a gente. Ele falava de céu, de inferno, eu não entendia nada, mas eu ouvia o que ele estava falando. Eu lembro que ele falava de Jesus. Aí nisso a gente vê a importância de falar de Jesus para uma criança. Às vezes a gente não dá valor, acha que é uma criança que não entende. Não, mas é muito importante, porque a semente da palavra fica guardada no coração dela.
Eu devia ter uns 10 anos e todo dia ele falava de céu, de inferno, de Jesus. E a gente não entendia nada, a gente ficava só com muito medo da parte do inferno. Mas até que um dia, a enfermidade chegou lá na minha casa. Meu irmão tinha 3 aninhos de idade e ele foi acometido de um câncer. E era um câncer, assim, uma situação muito difícil. E esse mesmo jovem que pregava pra gente, ele me levou pra igreja, me levou pra ir no culto da igreja que ele era. Antes, ele nunca tinha me convidado, não, só falava de Jesus mesmo. E quando eu cheguei na igreja, quando eu vi o culto, que eu lembro como se fosse assim, uma cachoeira assim, de palavras que ele falava vindo sobre mim. Eu achei aquilo ali tão maravilhoso, que eu falei assim, meu Deus, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida. Então, quando eu tinha 12 anos, que demorou uns 1 ano e pouquinho para eu ir à igreja a primeira vez. Quando eu cheguei na igreja, aquela palavra estava tão no meu coração que eu falei assim, eu não quero largar isso nunca mais na minha vida. Pode acontecer o que for, mas Jesus é a certeza do que eu quero viver. Então, quando a gente encara isso, a gente conhece quem é Jesus, e a partir dali eu comecei a estudar, eu comecei a orar. Eu gosto muito de orar. Eu comecei a orar e comecei a entender um pouquinho da palavra, a ler, porque a gente só conhece aquele com quem a gente convive, aquele com quem a gente busca relacionamento. Então eu tive a certeza. Então, às vezes que a tentação bateu a minha porta, não vou dizer que eu nunca caí. Lógico, todo mundo peca, mas eu nunca quis ficar no pecado. Primeiro, eu tinha um medo, eu tenho até hoje um medo terrível de me envolver com alguma coisa que é longe, distante de Deus e não voltar nunca mais. Então a gente tem que ter essa noção. O pecado, ele me adoece e me afasta do Senhor. Não é só o medo de ir para o inferno que vai me fazer não pecar, mas é o medo da distância do meu Salvador. É o medo de não conviver com Ele nunca mais. É o medo de um dia não estar na glória para cear como Ele, como a gente vai fazer aqui nessa noite. Isso é o mais importante. Quando a gente tem essa certeza, a gente não deixa se envolver pelas armadilhas de Satanás. A gente vive em direção ao alvo que é Cristo. Amém? Amém. A segunda coisa que eu queria falar aqui rapidamente, assim, não é mais complicada, mas é muito detalhe, muito sensível. É uma parte muito sensível em nós, que é a decepção. Ou coisa para desanimar o povo, né? Decepção é uma coisa assim muito ruim, é duro, ela dói assim lá dentro do coração. Uma vez acho que foi no Facebook, eu acho que é do C.S. Lewis, eu li uma frase que diz assim, que a decepção, ela, assim, tem decepções de vários níveis. Eu me decepcionei ali, mas é uma coisa fácil de passar. Eu já tinha passado por algumas decepções dessa, que pra mim não teve importância. Aí eu li assim, o perdão, a gente acha, o perdão é algo fantástico, a gente acha a ideia do perdão assim, uma coisa maravilhosa, até que um dia a gente passe por alguma situação em que a gente tenha que perdoar. E é verdade, na minha família, eu gosto de contar assim, coisas que eu passei, experiências que eu passei, pra gente ver que dá pra conseguir. E uma pessoa na minha família, não preciso dizer quem é, porque ainda tá vivo, né? Não precisa expor a pessoa. Ela tinha uma situação de perdão, assim, de mais de 15 anos, que ela não perdoa. Inclusive, até hoje ela não perdoou. Se a pessoa que fez mal ela estiver no lugar, ela não está. Se você fala assim, olha, você tem que perdoar, você não, mas eu não tenho raiva dela não quero que ela morra. Só não querer que a pessoa morra não é perdão. E aquilo dentro de mim, eu falo, não, mas você tem que perdoar. Tem que perdoar. O perdão, eu já perdoei várias vezes, eu sei como é que é fácil perdoar. É só você querer, tem que perdoar. Porque eu nunca senti aquela dor de perdão. Você tem que perdoar e falar, na Bíblia, bem incisivo assim, né? Quase que você tem que perdoar. A Bíblia diz para perdoar. Se você não perdoar, Jesus não vai perdoar você vai pro inferno. É o nível de intimidade que eu já tinha tentado de tudo. Eu falava, olha, se você não perdoar, você vai sofrer, você vai viver, você que vive triste, a pessoa está liberta lá, você que está preso, é isso. Até que um dia eu fui profundamente ferida.
de um jeito assim, que a dor era tão intensa que eu só queria morrer. E eu chorava tanto que doía o meu físico. A minha tristeza era tão grande que doía o meu físico. Quando aconteceu isso, só veio na minha cabeça essa pessoa. Ó, está vendo? Você achou que era fácil perdoar? Isso, eu estou falando isso porque é muito fácil a gente olhar para o outro e não sentir a dor do outro. Sentir o quanto que ele está passando e o quanto que ele foi ferido para a gente chegar junto ali e orar. O perdão é algo necessário. Eu estou falando isso porque eu vivi, eu tive que perdoar. E foi muito difícil para mim. Eu acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que viver, o que a gente vive hoje. Não vou falar é fácil, não é. Quando você a gente só sabe realmente o que é o perdão quando a gente é profundamente ferido. Mas a gente tem que decidir. O perdão, ele não vem por sentimento, porque se eu quisesse, eu não perdoaria nunca. Nunca mesmo. Mas ele é uma decisão. Eu decido, eu falo, Senhor, eu não quero perdoar, como eu falei. Senhor, eu não quero, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim e vai me ajudar. Menino, o perdão é uma coisa assim tão difícil, que às vezes você acha que até acha que perdoou porque passou. Mas o diabo, ele é muito cabuloso. Às vezes você já passou 1 ano, já passou 2, e do nada vem na mente aquele negócio que você viveu. Você acha que isso é subconsciente? Isso não é. Isso é o diabo que está trazendo a sua memória. Não é o subconsciente. E quando a gente sente essa dor, a tendência, porque eu conheço muita gente assim, posso dizer que eu quase fiquei assim, vivi uma amargura, um período curto de tempo, mas eu quase vivi. Quando vinha aquele negócio assim na minha cabeça, no início, eu dobrava meu joelho e ia orar, ai Jesus, como dói, como dói, como dói. Depois que eu tive um entendimento assim, com uma ajuda, né? Porque eu tenho uma senhora que é muito minha amiga, ela deve ter uns 80 anos quase, ela é minha conselheira. Não sei, alguém já viu aquele filme Quarto de Guerra? Aquela senhora, eu tenho uma. Aquele livro, ela podia ter sido, não baseado na minha história, mas ela podia ter perguntado pra mim, porque eu já faço isso de orar e anotar as minhas orações há muito tempo. Eu lembro que com 15 anos eu escrevi uma carta pra Deus falando como é que eu queria o meu marido. Ele atendeu em tudo. A única coisa que eu esqueci de colocar é que ele tinha que ter 1,80 m. Já era. Mas quando eu tava grávida, eu orei. Falei assim, o marido não veio, mas o filho vai ter 1,80 m. O filho vai ter. Então é uma prática que eu tinha. Então, conversando com ela, ela falou, Carla, você acha que é o seu subconsciente? Por isso que a gente vê, não estou dizendo que é errado você tomar um remédio, mas por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas se entopem de remédio, porque ela vive dessas lembranças, e as lembranças não vão embora. Então você tem que ter uma atitude. Veio na minha cabeça, no início eu orava, ajoelhava e chorava, falava, Senhor, como é que eu sofri? Meu Deus, por que fizeram isso comigo? Eu não merecia, meu Deus, eu estava na tua casa, eu estava orando, eu estava jejuando, e isso aconteceu comigo. Não, mas eu passei a tomar uma postura diferente. Quando vinha na minha cabeça, eu falava assim, está repreendido em nome de Jesus, ô Satanás. Todo espírito que aprisiona a mente, que lança a palavra na minha mente, sai daqui agora. E eu começava a cantar um louvor. Mas não cantava esse louvor de vitória, não, porque eu podia até ficar, me sentir soberba. Eu cantava um louvor de exaltação ao Senhor. Te adoro, tu és a minha vida. E com isso, o coração angustiado, o coração pesado, o coração fraco, ia recobrando forças no Senhor. Aleluia. É dessa forma que a gente tem que agir. O perdão, ele é uma atitude de fé. Às vezes a gente não consegue, a gente não quer, mas a gente pode orar, dobrar o nosso joelho ao Senhor e falar, Espírito Santo, eu não consigo. Às vezes eu não quero, mas o Senhor pode fazer. E eu sei que o Senhor vai transformar essa situação dentro de mim, que às vezes fora já está resolvido, dentro de nós aqui não está. Amém? Outra coisa que eu queria dizer também, o que faz a gente perder às vezes um pouco a esperança, é quando a gente ora muito tempo por alguma coisa e essa coisa não vem. Lá em Provérbios diz que a esperança adiada, ela adoece o coração.
Às vezes a gente ora muito tempo, ora uma vida inteira e a gente não vê nenhuma resposta, a gente não vê nada acontecer no mundo físico, no visível, no natural, a gente não enxerga nada e a gente tende a ficar cansado de orar. Mas lá em Lucas 18, fala da parábola do juiz iníquo e da viúva. Lá em Lucas 18, Jesus fala da importância de orar e não esmorecer. Jesus ali conta a história de um juiz que não temia Deus e de uma viúva que ia sempre pedir para ele julgar a causa dela. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois ele atendeu a causa dela para que ela não voltasse a importunar ele. Eu queria ler aqui no versículo 18:7, que diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se esse juiz que não temia a Deus, de tanto a viúva importunar ele atendeu a viúva. Não estou dizendo que Deus vai atender a gente porque a gente importuna Deus, não. Porque conversar e falar com Deus não é importunar Deus, não. Ele gosta de ouvir a nossa voz. A gente tem que usar a palavra em nosso favor. Eu amo usar a palavra em meu favor. Eu já orei várias vezes por situações que demoraram muito a acontecer na minha vida. E cada uma que eu orei primeiro parecia uma eternidade. A segunda que veio, nossa, ela demorou muito mais. Eu acho que as primeiras foram lições para as próximas que vinham. Eu espero que eu não tenha que orar por nada por mais do que alguns anos. Porque assim, eu queria contar uma coisa bem rapidinho. A primeira vez que eu me vi orando por alguma coisa assim, que foi um pouquinho mais demorado, que eu me lembro, foi por um emprego. Eu tinha 21 anos e o meu sonho era trabalhar na instituição onde eu trabalho hoje. Antigamente era Banco Real e eu queria muito trabalhar. E eu botei currículo, acho que eu botei uns 100 currículos lá, justamente no prédio onde eu queria trabalhar. Aí eu orava em cima, eu falava, Deus, eu vou entrar ali. Eu tinha certeza no meu coração que eu ia trabalhar naquele lugar. Até que um dia me chamaram para entrevista. Fiz a entrevista, falei, passei, né? Deus colocou no meu coração a certeza de que esse emprego é meu, eu tô lá dentro. Passou um mês, alguma coisa assim, e eu não tive resposta. Aí eu liguei para saber e eu não tinha passado. Nossa, como que eu chorei. Eu lembro dessa cena até hoje. Tava minha mãe em casa, um amigo dela. Eu sentei, a gente entrava assim no portão da rua e tinha uma varandinha assim da porta da sala. Eu sentei ali no canto, não falei com ninguém. Dobrei meu joelho, sentei assim, coloquei a cara entre o joelho. Eu devia ser mais ou menos 1h da tarde. Eu acho que eu fiquei dali de 1h da tarde até umas 5h da tarde chorando. E só chorando, eu não falava nada. Eu só falava assim, ai, por que eu não passei? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu precisava tanto de emprego, porque foi uma fase muito difícil da minha